aqui na quarta mensagem do pastor Watson sobre a identidade do cristão. Nós temos sido ricamente abençoados por ele. E eu vou passar a palavra a ele, mas antes eu quero pedir para a irmã Marli vir orar pela mensagem do pastor Watson e pela família do pastor Watson. E a Viviane vindo orar pela voz bíblica. Lívia. A Lívia. Certo? E depois que elas orarem, Vossa Excelência está com a palavra. Oremos. Deus maravilhoso e santo, te damos muitas graças pelo teu amor, pela tua misericórdia por nossas vidas. Sabemos, Senhor Deus, o quanto somos pecadores e merecidos do teu grande amor, mas tu nos alcançaste, Senhor Deus, tu nos amou antes mesmo da gente te amar. Obrigada porque o Senhor nos escolheu para sermos teus filhos, para estarmos aqui presentes em teu nome, para te louvar e agradecer, Senhor Deus, quem tu és. Obrigada pela minha vida, pela vida da minha família. Obrigada pelo pastor Watson, Senhor Deus, esse teu servo que o Senhor concedeu a mim para ser meu esposo. Que o Senhor continue nos abençoando, dirigindo as nossas vidas, nos consagrando, nos refinando, Senhor Deus, como ouro, para engrandecer o teu nome, para a honra e glória de ti, Senhor. E quero te pedir por essa palavra que ele vai dar agora, seja usada pelo teu Espírito Santo, que possa alcançar os nossos corações e o teu Espírito Santo possa transformar as nossas vidas dia a dia. Em nome do teu santo Filho, amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor Deus, ainda na tua presença, eu quero te agradecer especialmente por esta igreja. Te agradeço porque, mesmo pequenininha, é uma igreja que nós podemos ver que é muito abençoada por ti. Te agradeço pelo ministério do pastor Laerto, da irmã Carmita e de todos que estão aqui, Senhor, te servindo, te adorando a cada domingo, Senhor, a cada semana, fazendo a tua obra, Senhor, para alcançar os perdidos, para edificar a tua igreja, para glorificar o teu nome, Senhor. Te peço que o Senhor possa continuar abençoando esse trabalho e que o Senhor possa estar com esta igreja, Senhor. Te agradeço pelo tempo que nós passamos aqui. Te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu de servir aqui. E abençoa, Senhor, que, se for da tua vontade, possa ter outras oportunidades, mas que essa igreja nunca possa ficar desamparada, Senhor. Que sempre possa ter irmãos para servir aqui, para levar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, irmãos. Desde já eu quero agradecer esse tempo que Deus nos presenteou para estarmos aqui com vocês. Tem sido uma bênção desfrutar da comunhão, desse espaço bem agradável. O pastor Lerto é uma pessoa que mora no meu coração, conheço o pastor Lerto há muitos anos e é gostoso ver servos do Senhor que, mesmo com o passar do tempo, continuam com a mesma firmeza e abraçando o Evangelho da mesma forma como há 30 anos atrás. Eu agradeço muitíssimo o exemplo, não só dele, da sua esposa, dos seus filhos, e é muito gostoso estar em comunhão com vocês. Ao longo dessas semanas, nós estamos tentando pensar um pouquinho no que significa ser realmente um crente no Senhor Jesus Cristo. Então, na primeira mensagem, nós falamos que o verdadeiro crente é alguém que não abandonou o primeiro amor. Na segunda mensagem, nós vimos que o crente verdadeiro, ele tem sentimentos verdadeiros. Semana passada, nós vimos que o verdadeiro crente, ele é guiado pela palavra de Deus. E hoje, a gente quer tentar fechar a definição de crente, mas o tema da nossa mensagem é vida dupla. Vida dupla? O que é isso? Será que nós realmente vivemos aquilo que nós professamos, aquilo que nós colocamos diante do Senhor como sendo
algo que nós abraçamos e nós confiamos e acreditamos? E eu quero ir com vocês num texto que vai definir muito bem o que é um crente. O texto se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Eu quero ler com vocês do verso 1 até o verso 8 e a gente tentar tirar daqui alguns conceitos sobre o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente. Todo mundo chegou lá? 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 1. Muito bem. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra, que nos desafia a olharmos para dentro de nós mesmos e nos questionarmos: será que vivemos uma vida dupla? Será que somos crentes na igreja e quando chegamos fora da igreja, nos nossos trabalhos, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, estamos agindo de uma maneira contrária àquilo que professamos? É isso que eu quero meditar nesta manhã, Senhor, e te peço a tua ajuda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Então, quando nós olhamos para esse texto, por ser um texto, a introdução de uma carta, Paulo faz questão de se definir. Você nota claramente que aqui tem várias definições sobre ele, sobre a igreja, e que eu quero exatamente olhar para essas definições e fazer uma avaliação no meu coração. Será que eu sou essa pessoa que Paulo está citando aqui? Ele começa dizendo que um crente é alguém chamado pela vontade de Deus. Então, ele diz: chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Essa palavra apóstolo é a palavra que significa delegado, mensageiro, alguém enviado com ordens. Ela tem um significado duplo nas Escrituras. Por um lado, ela aponta para um grupo de homens escolhido por Cristo para iniciar a sua igreja, chamados 12 apóstolos. E por outro lado, ela também define pessoas que servem a Cristo. Quando é que a gente vê isso? Em Atos 14:14, se não quiser ir lá, eu vou ler esse texto, tá? Diz: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, aí você pergunta: peraí, mas Barnabé era apóstolo? Não dentro do grupo dos 12. Mas, olhando para o significado da palavra apóstolo, sim, ele foi enviado com ordens, ou seja, para exercitar uma determinada tarefa. Mas o que eu quero ressaltar nesse texto de 1 Coríntios 1:1 é a frase chamados pela vontade de Deus. Por que eu quero ressaltar isso? Porque você não foi chamado por vontade própria. Eu resolvi, sabe? Eu estava lá em casa, olhando assim para o tempo e disse: rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou aceitar Jesus hoje. Eu resolvi. Eu vou aceitar. Eu até nem gosto desse termo. Eu aceitei Jesus. Se Jesus é quem me chama, não fui eu que aceitei. É o contrário. Ele é que me aceitou. Então, ele foi que me trouxe para perto dele. Então, você foi chamado pela vontade soberana de Deus para ser um crente. Inclusive, lá em Efésios capítulo 1, diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo.
Muito antes da fundação do mundo, ele já tinha escolhido cada um de nós. Isso significa que você deveria se encher de orgulho quando você pensar, eu sou um crente, porque eu fui chamado por Deus. Eu tenho certeza que se alguém aqui fosse convidado para trabalhar numa grande empresa, chamado pelo diretor de uma multinacional, você ia se encher de orgulho, né? Eu fui escolhido pelo fulano para ser um assessor dele. Pois bem, Deus, superior a tudo e a todos, escolheu você. Mas o detalhe é o seguinte, ele não te escolheu para ser um assessor dele. Ele escolheu para ser o quê? Um filho dele. Você tem noção do grau de importância que isso é na sua vida? Você foi escolhido para ser o filho dele, para ser co-herdeiro com Cristo. Nós precisamos entender essas verdades. Poderíamos, inclusive, relacionar vários privilégios que acompanham essa chamada. Nós temos o privilégio da vida eterna. Lá em 1 João 2,25 diz, e essa é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Não só isso, mas ele diz em João 14:27, deixo-vos a paz. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz também em 1 João 1,9, que se nós confessarmos o nosso pecado, ele vai nos perdoar. Não, nós temos perdão. Ele diz em Filipenses 4:19 que vai suprir todas as nossas necessidades. Ele disse, o meu Deus, segundo a riqueza e sua glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Você quer um salário maior do que esse? Quando você é chamado, se você for chamado por alguém para trabalhar numa empresa, você ia receber o seu salário ali e as suas necessidades tinham que ter de acordo com o seu salário, conforme tão bem colocou hoje pela manhã aqui o pastor Laércio. Mas em Cristo é diferente. Na chamada de Deus, ele diz, eu supro todas, sem exceção. Pastor, esse negócio de dizer todas é bem complicado. O senhor sabe o que eu preciso? Eu não, mas Deus sabe. E se ele não te deu, adivinha por que ele não te deu? É porque você não precisa. Porque se você precisar, Deus vai te dar. Você tem dúvida disso? Isso não tem nada a ver com o evangelho da prosperidade. Eu não estou dizendo aqui que, você agora tem que exigir de Deus isso. Não exija nada de Deus. Porque Ele mesmo se exige através da palavra dele. Ele mesmo vai chegar e dizer assim, peraí, meu servo, pastor Laércio, precisa de lentes para os olhos dele. Eu vou suprir. Ponto. E cada um de nós poderia aqui, hoje pela manhã, dizer algo que Deus pode ter suprido você. Hoje, na hora que você acordou, que você nem podia imaginar. Agora, sabe qual é a nossa grande dificuldade? É porque muitas vezes nós não temos nos alegrados com a certeza que você foi alguém escolhido por Deus. E por nós não nos alegrarmos com isso, nós ficamos sempre naquela de um coitadinho. Mas eu preciso. Mas parem com isso. Vocês têm noção do tamanho do privilégio que você tem de ter sido escolhido por Deus? Você tem noção disso? O Deus Todo-Poderoso suprir todas as suas necessidades. Então, precisamos olhar mais para o alto. Mas, além disso, Paulo também nos diz que um crente verdadeiro é um crente que é um santo. Quando ele diz, lá no versículo 2, aos santificados em Cristo Jesus, ele achou que isso era pouco e disse, chamados para ser santos. Você, além de ser santo em Cristo, você foi chamado para ser santo. Ou seja, a ideia de continuidade. Porque agora eu sou santo. A partir daí, agora eu já sou santo, já sou salvo, então não precisa mais nada, né? Não, precisa sim. Agora você precisa cada vez mais ser santo. A palavra santo significa separado e purificado para Deus. Geralmente as pessoas preferem só da primeira parte, né? Porque agora eu fui separado para Deus, mas não esquece. Você foi separado, mas também foi separado para ser purificado para Deus. E a santificação é um processo que ela tem o início no ato da sua conversão, lá em 1 Coríntios, se você passar aí mais umas 2 páginas, no capítulo 6, verso 11, diz,
Vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, é um processo que começou no ato da sua conversão. Lá naquele momento foi dada a partida, para que a partir daí eu pudesse me separar e purificar para o mundo. Paulo diz lá em Filipenses 3, diz que não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo. Então nós buscamos cada vez mais essa santidade, essa perfeição. E o que é que eu devo santificar? Eu poderia citar várias passagens, mas eu quero rapidamente citar apenas 4 passagens. Eu devo santificar o meu corpo. Quando ele diz lá em 1 Tessalonicenses 4:4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Você tem santificado o seu corpo. Ele diz também que eu devo santificar o meu pensamento, em Filipenses 4:8, diz tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, se algum louvor existe, tudo isso ocupe o vosso pensamento. Isso é santificar o pensamento. Você pode estar agora aqui, olhando para mim, mas seu pensamento pode estar longe. Mas nem por causa disso, você vai deixar de ser culpado por não estar tentando santificar o seu pensamento. E agora, por causa dessa onda agora que todo mundo tem TDAH e todo mundo, vivemos num mundo onde todo mundo é super acelerado, aí acho que isso é desculpa para mim não me esforçar. Irmãos, nós temos que nos esforçar, principalmente com relação ao pensamento da gente, que é muito fácil se desviar o pensamento, é muito fácil. Qualquer coisinha, se passar aqui um inseto voando, um pássaro chegar por aqui, todo mundo já fica pensando no pássaro. Que lindo pássaro, que maravilha. A pregação ficou de lado há muito tempo. Nós temos isso. E o diabo é sagaz para roubar os nossos pensamentos. Então, precisamos santificar os nossos pensamentos. Precisamos santificar a nossa língua. Eu falei muito semana passada sobre isso, mas 1 Pedro 3:10 diz: quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua e os seus lábios da falsidade. Cuidado com o que você vai falar. Será que as suas palavras são palavras amáveis, palavras doces? Vamos nos esforçar mais para falar coisas boas. Porque o mundo hoje só vive de desgraça e parece que as pessoas curtem esse negócio de desgraça. Se for mal, todo mundo quer ouvir. Mas se você for dizer alguma coisa boa, aí já foi, já era. Nós precisamos dar o exemplo, irmãos. Nós precisamos mostrar para o mundo que existe outro lado. Nós precisamos santificar os nossos bens, já foi bem falado aqui pelo pastor Laerto, né? Mas diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. A pergunta é: tá, pastor, eu devo santificar, mas como eu posso santificar o meu corpo, o meu pensamento, a minha língua, os meus bens? Aliás, como é que eu posso santificar tudo? Eu acho que tem um versículo-chave. Sabe qual é? 1 Tessalonicenses 5:22. Dá uma olhadinha bem rapidinho aí na tua Bíblia. Eu acho que, aliás, que é um versículo que muita gente conhece de cor. Quer ver? Abstende-vos de toda forma de mal. Essa é a fórmula mágica, especial, que às vezes a gente... eu acho muito interessante a palavra de Deus, que ela nos dá de uma maneira tão simples, algo que a gente tem uma dificuldade tremenda de fazer. E Deus diz: você quer ser santo? Abstende-vos de toda forma de mal. Ou seja, não é abraçando o mal, não é gostando do mal, não é olhando para o mal, ouvindo o mal. Não. É o contrário. Eu fugi. Não. Porque rapaz, tem um acidente ali, todo mundo corre para ver. É desgraça, todo mundo quer. Não quer nem passo perto. Não quer nem ver. Por quê? Porque eu não quero alimentar a minha mente, o meu coração, os meus olhos, o meu ouvido com o mal. Porque o mal está cheio. O mal está penetrando na nossa vida e nós temos permitido ele entrar. Em alguns casos, nós mesmos temos trazido o mal para dentro dos nossos lares. Ele agora vem disfarçado, né? Aí as pessoas dizem assim: não, mas você sabe, é lazer, é diversão,
é entretenimento. Irmãos, eu costumo ler a minha Bíblia uma vez por ano. Eu leio toda a Bíblia. E é interessante o que eu vejo na minha Bíblia. E eu faço isso para tentar sedimentar no meu coração as verdades do Senhor. E eu vejo na minha Bíblia, lá em Levíticos, que Deus matou os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eu leio lá em Números que Deus matou Balaão, um homem que foi chamado para amaldiçoar e fez abençoar o povo de Deus, mas Deus matou ele mesmo assim. Eu leio em Josué, capítulo 7, que Deus matou os filhos e as filhas de Acã. Eu leio em Atos 5 que Deus matou um casal que vendeu sua propriedade, um casal que se dizia crente, e deu à igreja apenas uma parte daquilo que eles haviam prometido. Como é que eu chamo tudo isso aqui? Santidade. Deus é santo. Infelizmente, nós temos profanado o nome do Senhor quando trazemos o mal para a nossa vida, quando trazemos o mundo para a nossa vida. Irmãos, a sua santidade deve ser em casa, na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, onde você estiver. Essa ideia de que tem coisas que eu não posso fazer na igreja, que eu não posso fazer em casa, que eu não posso fazer no meu trabalho, irmãos, nós somos um só. Eu não consigo entender o que é que você não pode fazer em todos esses ambientes sendo crente. Você pode sim e deve fazer. Não podemos viver uma vida com prazeres do mundo, ignorando muitas vezes os princípios bíblicos. Não devemos seguir modas ou comportamentos que incentivam a sexualidade, o egoísmo, o materialismo. Nós não podemos priorizar os bens materiais, fama, status, acima de Deus. Cuidado com certos ambientes ou práticas que lhe afastam do Senhor. Tudo isso tem um nome, e o nome é mundanismo. Mundanismo é tudo aquilo que é contrário à santidade do Senhor. Lembre-se, você foi chamado por Deus para ser santo. Ele continua no texto, ainda no versículo 2, quando ele diz: com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha que coisa interessante. Então, o crente é alguém que invoca o nome do Senhor. Isso significa o quê? Crente são aqueles que oram. Oram. Parece algo tão simples, mas nós estamos perdendo o hábito de orar, de falar, invocar o nome do Senhor. Isso é fácil de notar. Quantos dos seus amigos têm ouvido o evangelho da sua boca? Quantas pessoas têm sido convidadas por você para ver a igreja? Você poderia citar aqui várias coisas que muitas vezes a gente não tem feito. Crentes que têm vergonha de orar em público, muitas vezes, agradecendo pelo alimento, ou então no aniversário de algum parente ou de alguém do trabalho. Ontem eu estava no meu trabalho e tinha um senhor, estava cheio de descrentes lá, tinha um senhor que também descrente, que estava completando 60 e poucos anos, e quando bateu os parabéns dele e tudo, eu levantei a mão: eu posso orar, a gente pode orar agora, agradecendo pela vida do seu Sérgio, todo mundo ficou quieto e tudo. Vamos orar. Ah, mas pastor, isso aí deve ser feito num ambiente cristão, né? Num ambiente... Não, irmãos, não. As pessoas têm que ouvir das nossas bocas, nós temos que invocar o nome do Senhor em qualquer lugar. Mas nós estamos, infelizmente, tendo dificuldade. Parece uma vida dupla. Uma vida de crente dentro da igreja. Aqui eu oro, aqui eu canto, aqui eu adoro o Senhor. Mas lá fora, o senhor sabe, né? É muito complicado. Não, irmãos, não é complicado não. Porque se meu coração está cheio da
palavra do Senhor, se está cheio das verdades do Senhor, eu invoco o nome do Senhor em qualquer lugar. O não eu já tinha. Talvez, não, seu Watson, eu prefiro que o senhor não ore, porque aqui não é um ambiente para orar e tudo. Tudo bem. Eu vou orar em particular em casa. O não eu já tinha. Mas olha que surpresa, eles deixaram eu orar. E a gente orou pela vida de um descrente, no meio de um monte de descrente. Olha a oportunidade. Mas nós estamos com dificuldades tremendas. E eu sei que muitas vezes a gente tem aquela ideia de que é porque o senhor sabe, né? Se eu começar a falar de Cristo, isso aí vai complicar, porque você sabe, as pessoas vão me cancelar. As pessoas vão me deixar de lado. E olha que coisa maravilhosa. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão te ajudar a ser o quê? Santo. Santo não é separado? Ótimo. Ninguém vai me convidar porque é errado. Porque sabe que eu sou santo. Isso vai te ajudar no teu papel de crente. Irmãos, eu não quero que vocês saiam daqui com a crise de identidade, quem sou eu. Pelo contrário, eu quero que vocês possam expressar com todo ardor: eu sou o crente do Senhor Jesus Cristo. Eu sou diferente do mundo. Continuando no texto, e olha que coisa interessante, ele diz: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Olha que coisa interessante, então eu descubro que o crente é uma pessoa rica. Você sabia que você é rico? Mas que riqueza é essa? Riqueza espiritual, que nem ouro, nem prata, nem poder, nada pode adquirir. Não pode ser adquirido pela força. Riqueza que poderosos reis gostariam de possuir, mas Deus nos deu gratuitamente. Está aqui, irmãos, para vocês. Eu vou dar uma riqueza que o mundo não pode comprar. E Paulo usa aqui dois termos para expressar essa riqueza. Ele diz palavra e conhecimento. Se fosse parafrasear essa frase, seria mais ou menos assim: com a boca confessam o conhecimento espiritual que tem no coração. É mais ou menos isso que Paulo quis dizer. Nós vamos confessar com a nossa boca algo que está no nosso coração. Deus quer implantar no nosso coração uma riqueza que Ele não ofereceu ao mundo. Amor, esperança. Você pode listar aqui várias coisas. Sabedoria do alto. Todas essas coisas Deus coloca no nosso coração. Mas para isso, eu preciso ter um coração guiado por Deus. Eu não posso ter aquela ideia de que, mas você sabe, né? Eu não tenho tempo para ler, para me expor a palavra de Deus, para ouvir a pregação. Ainda bem que aqui é só de manhã, né? Porque à noite a vida... Pessoal, para com isso. Quanto mais nós nos expomos à palavra de Deus, terminou aqui a pregação, aqui não tem a noite, eu vou ler a Bíblia, eu vou ter um tempo devocional em casa com a minha família, eu vou ter um culto doméstico, nós vamos ter um tempo de oração, nós vamos ter um tempo de comunhão, de compartilhamento. Irmãos, envolva a sua família. Torne a sua família totalmente envolvida, totalmente repleta da palavra de Deus. Cristo oferece uma riqueza insondável e nós queremos as migalhas que o mundo oferece. Nós abrimos mãos, muitas vezes, do conhecimento oferecido pela palavra de Deus e aceitamos as filosofias do mundo. Porque você sabe que no mundo agora, a prática certa é que você não pode dizer isso aqui, porque isso aqui, o certo e errado, tudo agora, você sabe, é algo relativo, né? Não, irmão, é não. Certo é certo. Errado é errado. Não existe essa ideia de relativismo no certo e no errado. Mentir é pecado. Não, depende da mentira, né? Você sabe que tem aquela mentira colorida, né? Agora resolveu pintar a mentira. Irmão, a mentira sempre vai ser satânica, diabólica. Vai ser algo que desagrada a Deus.
nós precisamos de valores absolutos. Nós precisamos implantar esses valores no nosso coração se nós quisermos realmente viver conforme a Bíblia nos chama. Somos santos, fomos chamados pela vontade de Deus, somos ricos. E ele continua no versículo 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. O testemunho de Cristo deve estar no nosso coração. Mas o que significa isso? Nós gostamos de falar de tanta coisa inútil, de futebol, de política, de televisão, e nós nos esquecemos que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. E a obrigação do embaixador é o quê? É falar da sua terra natal. Quando o embaixador vai para outro país, ele chega lá, ele vai tentar o máximo possível vender aquele país para aquela nação. Vocês têm que conhecer o meu país, porque o meu país é maravilhoso, meu país tem riquezas naturais, o meu país tem uma cultura, tem uma tradição. É isso que o embaixador faz. E nós, como embaixadores de Cristo, será que temos feito a mesma coisa? Você precisa conhecer a minha nação. A minha nação tem um rei que é poderosíssimo. Aliás, você não tem noção do que ele pode fazer. Você sabia que o meu rei é o único que pode fazer tudo que ele quiser? Nós precisamos guardar essas verdades no nosso coração e precisamos testemunhar. Testemunhar não é ensinar teologia. Porque você sabe, eu nunca fiz seminário assim, e eu não posso parar de testemunhar porque eu não fiz seminário. Testemunhar não é discutir sobre religião, porque você sabe, eu não conheço bem sobre religião, tem muita religião aí no mundo, né? Nada a ver com isso. Testemunhar não é falar sobre denominação, porque tem os batistas, ainda tem negócio de batista regular, batista da convenção, batista bíblico, batista... Eita, rolado esse negócio. Sim, e isso não é testemunhar. Testemunhar não é falar de moralidade. Porque isso aqui, você sabe que isso aqui, algumas pessoas andam usando isso, falando isso, usando roupa assim, 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 assado. Não. Testemunhar não é isso. Pastor, então o que é testemunhar? Testemunhar é falar do amor de Deus pelas pessoas. Testemunhar é falar do que Cristo fez por você. Tem algumas pessoas, eu gosto muito de me sentar e conversar com pessoas mais idosas do que eu. Agora está mais difícil, né? Que a gente vai ficando mais velho, quanto a gente mais velho do que a gente é mais difícil, né? Então, eu já vou chegando perto dos 60 e a coisa começa a complicar. Então, mas eu gosto de sentar com pessoas maduras, que eu sento assim com elas e elas começam a falar, e crentes, tá? Eu não gosto muito de sentar com pessoas descrentes, porque a conversa é meio complicada e traz assuntos que eu não curto muito, então eu gosto de conversar com crentes. E eu começo a ouvir o testemunho dele, a experiência de vida. Sem tratar de teologia, sem tratar de religião, sem tratar de moralismo, sem tratar de denominação. E aquilo lá o tempo passa. E como é gostoso ouvir o testemunho. Eu fico imaginando, será que nós vamos ter que, daqui para frente, buscar pessoas que falem de Cristo entre os crentes, o pior de tudo? Será que nós temos crentes que falem de Cristo? Infelizmente, a gente vai ter que bater mais nessa tecla. Meu irmão, fale de Cristo. Meu irmão, fale de Cristo. Porque as pessoas não falam mais de Cristo. Por que será que a gente não está falando mais de Cristo? Será que Cristo não é algo que alegra o seu coração? Não é algo que te chama a atenção? Não é algo que você vibra? Tudo isso, irmãos, a gente precisa trabalhar no nosso coração. Você quer criar músculo? O que é que você precisa fazer? Exercício. Eu vou ficar lá em casa, deitado, e eu tenho certeza que amanhã eu vou me acordar bem musculoso. Certo? Errado. Da mesma forma, é falar de Cristo. Nós precisamos exercitar. Saia daqui hoje e para quem você chegar, você fala de Cristo.
Sabia que Cristo é uma bênção na minha vida? Sabia que Cristo fez isso por mim? Quero ouvir não, não tem problema nenhum, mas eu falei. Você sabia que Jesus te ama? Ele te ama mesmo você tendo cheio de falhas? Quer que eu fale de Cristo para você? Quero não. Não tem problema nenhum. Vou para o próximo. Nunca me esqueço, uma vez eu estava no centro da cidade evangelizando e eu fui evangelizar um senhor, estava pedindo uma esmola lá e tal, e eu comecei a falar para ele, meio doidão, o jeitão dele, assim, ore por mim, irmão, se eu for orar por você, e eu comecei mas eu quero falar de Cristo para ti, depois eu vou orar por ti, vamos lá e tal. E uma senhora rodeava, ela vendendo os docinhos, e rodeava a gente, e ela oferecia para um e voltava, e eu notei que aquela senhora queria alguma coisa. E eu terminei de orar, ela bateu no meu ombro, eu posso falar com o senhor? Claro, vamos conversar. E, de repente, aquela mulher abriu o coração dela, passando por um monte de dificuldade e tudo, e nós tivemos um tempo de oração ali, eu pude falar de Cristo com aquela mulher. Eu fiquei imaginando quantas pessoas existem igual aquela senhora no mundo, precisando de alguém para falar de Cristo para ela. Aquela mulher estava atrás de alguém que falasse de Cristo para ela. Irmãos, nós somos os embaixadores. Nós precisamos... Acho que alguma coisa aqui desligou, pastor. Não sei se acabou a bateria aqui. Pronto, então dá para continuar. Muito bem, então, nós somos os embaixadores de Cristo. Nós somos aqueles que devemos levar a palavra de Deus, o testemunho da verdade, para tantas pessoas que tem aí. Se você não se sente obrigado a fazer isso, faça por compaixão. Há tantas pessoas que precisam. Vamos continuar, e ele diz também, no versículo 7, de maneira que não vos falte nenhum dom. E aqui nós temos outra característica de um crente. O crente é alguém cheio de dons. Olha que coisa interessante. Dom é uma capacitação que Deus nos dá para servirmos a Ele através da igreja. Por mais simples que você seja, por menos capacidade que você acha que você não tenha, você tem algum dom. Pastor, qual é o meu dom? Não faço a menor ideia. Aliás, até hoje eu não sei qual é o meu dom. Se você diz, pastor, o senhor tem um dom. Irmão, não sei. Porque tudo que Deus me coloca na mão para fazer, eu já fiz. Para a glória dele. Já trabalhei para jovens, já trabalhei para casais, já trabalhei para senhoras, já fui do coral, já fui diácono, já fui tesoureiro. Aí eu posso dar uma relação grande. Mas tudo que Deus me botou para fazer, eu faço. Senhor, o que é que tu quer que eu faça? Eis-me aqui. Isaías, lembra? Isaías não perguntou para Deus, Senhor, o que é o serviço? Quanto tempo é? Onde é que eu vou fazer esse serviço? Não. Deus, quem irá? Eita, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Manda eu. Será que nós somos assim também? Deveríamos ter o maior prazer do mundo em dizer, eu sirvo ao Senhor. Isso deveria ser a maior alegria nossa. Mas, infelizmente, nós temos dificuldade para servir. E o motivo? Talvez uma vida dupla. O que significa isso? Eu invisto mais tempo nas coisas desse mundo do que nas coisas do Senhor. Quem dá mais? O mundo oferece bons salários, me oferece status, fama. E Deus, o que ele me dá? Um negócio lá, um tal de galardão, não sei nem o que é isso direito. Aí eu prefiro esse aqui, né? Isso chama-se pobreza espiritual.
quando nós preferimos usar os nossos dons, desperdiçar os nossos talentos com o mundo, ao invés de servirmos ao Senhor. Irmãos, nós precisamos de servos, pessoas com coração realmente queiram se envolver na obra de Deus, no dom, no talento que Ele te deu. Por que será que Deus trouxe aqui para essa igreja uma pessoa que tem talento A, B ou C? Porque Ele tem um propósito para você aqui dentro. Qual é? Não sei. Aí cabe a você conversar com Deus. Cabe a você ter uma conversa com o pastor Laércio. Pastor, eu quero servir nessa igreja. Arranje um trabalho para mim. Agora não faça como uma irmãzinha certa vez chegou para mim e disse assim: pastor, eu quero servir na igreja. Eu disse: por não, irmão, vamos conversar. Sentei lá no gabinete com ela e disse: eu topo tudo, pastor. Eu faço o que o senhor quiser, eu quero é servir. Por não, irmão. Nós temos aqui o ministério com crianças, a gente precisa de um professor. Não, pastor, crianças não. Criança não dá para mim, não. Está. Nós temos aqui na biblioteca, nós precisamos de uma pessoa para... Não, pastor, negócio de livro não é muito a minha praia, não. Tá. E eu citei umas 4 ou 5 atividades na igreja que precisavam de gente. Ela, não, isso aqui não, isso aqui não. Mãe, diga exatamente o que você quer fazer na igreja. Pastor, eu queria o seguinte: se a igreja pudesse pagar um curso, comprar um violino e pagar um curso de violino para mim, eu tinha maior vontade de ser violinista da igreja. Eu olhei e disse: a igreja não precisa de violinista, a igreja tem aí 3 ou 4 irmãos que já tocam. Eu disse: eu vou ver, a igreja está sem condição de comprar um violino agora, mas eu vou ver se eu conseguir esse dinheiro. Eu falo com a senhora: pois é, porque o meu sonho é ser... Cadê a ideia inicial, que eu topo fazer qualquer coisa? Ela disse: até varrer a igreja eu topo. Quando a gente foi conversar, não era bem isso que ela queria, não. Então, às vezes, nós colocamos condições para servir a Deus. Senhor, porque sabe, né? Isso aqui não dá para mim, não. Mas, para que o mais? Diga simplesmente: Senhor, toque. O que tu quer que eu faça? Arregaça as mangas. Vamos. Certo dia eu estava conversando com um missionário, ele disse: rapaz, pastor Vaz, estou precisando aí, a gente está ajeitando lá a congregação e a gente tem que pegar e telhar a congregação, nas salas de aula, muito caro e tudo, mão de obra é algo pesado e tudo. Você tem como me ajudar? Eu disse: tem. Quando é? Sábado, 7 horas da manhã, a gente vai estar lá. Disse: pode deixar. Juntei mais ou menos uns 30 adolescentes da igreja. Disse: galera, nós temos uma programação sábado, 7 horas da manhã. O que é? Não se preocupe não que vocês vão aprender. Levamos 30 adolescentes. Nós telhamos numa manhã todas as salas de aula daquela congregação. Senhor, eis-me aqui. É o quê? Para colocar telha? É, telha numa sala de aula que estava precisando. Eis-me aqui. Não seja seletivo, irmão, na obra do Senhor. Pastor, o que é que precisa fazer? Eis-me aqui. Conte comigo. Então, nós precisamos entender o que significa realmente ser um cristão. Quem realmente você é? Se você é um crente, você foi chamado pela vontade de Deus, você é um santo, você deve invocar o nome de Cristo em todo lugar, é rico, o testemunho de Cristo está em você, você tem muitos dons. Agora, pode um crente que tem tudo isso, todos esses conceitos, e adotar valores, comportamentos e desejos do mundo? Viver segundo os padrões do mundo, em vez de viver segundo os princípios do reino de Deus? Amando mais os prazeres que o mundo oferece do que a Deus? Será que nós não estamos vivendo uma vida dupla? Um cristão na igreja e um descrente fora da igreja? Irmãos, não permita que o diabo entre sorrateiro na sua vida e confunda os seus valores.
Não permita que o inimigo faça parte do seu dia a dia. Pelo contrário, diga não. Aprenda a dizer não para o mundo. Não para tudo aquilo que desonra a Deus. Não para tudo aquilo contrário à vontade do Senhor. Deixe Cristo entrar na sua vida de forma completa e fazer morada. Porque não existe coisa melhor no mundo do que termos Cristo na nossa vida. E eu quero encerrar com um texto que se encontra em 1 Pedro 2:9. Eu queria que todo mundo fosse lá, apesar de ser um texto bem conhecido, mas eu queria que ele servisse como uma oração final nos nossos corações. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Todo mundo chegou lá? 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado ao Pai por podermos ter refletido durante essas 4 semanas sobre o nosso papel como crentes. Que possamos sair daqui desafiados agora a vivermos como crentes. Que o mundo sinta, veja, reflita, veja em nós uma nova criatura. Que nós possamos mostrar para o mundo que existem pessoas diferentes, verdadeiros extraterrestres, pessoas que não pertencem a esse mundo. Pessoas que têm valores, pessoas que têm necessidades, que têm gostos completamente diferentes do mundo. Que o mundo possa ver em nós a pessoa de Cristo. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Vadson, não tenho como agradecer. Foi bênção e eu espero que em breve você esteja de novo pregando para a gente, nos abençoando com essa palavra. Pregação sem enrolação. Pregação dizendo que a Bíblia diz, doa quem doer. Eu também. Mas eu volto outras vezes. Aí você falou numa coisa, quando eu solicito uma coisa da querida irmã Pompeia, ela só bota lá no zap. Conte comigo. Amém. É isso aí. E aqui e acolá ela está aqui. Muito bom. Conte comigo. Aí o pastor usou essa expressão, conte comigo, eu lembrei da irmã Pompeia. Agradecendo a irmã Neuza também, que está aqui, irmã Neuza. Que Deus a abençoe. Então, bom dia para todos. Pastor, só um minutinho. Irmã Neuza. Chamar a irmã Marli, a Lívia, aqui, o pastor vai orar, para dar direção, para esse momento, vocês ficarem com a gente. Você está falando, ninguém está vivendo. Vamos agradecer a Deus pelo pastor, pela sua esposa. Vamos ficar em pé, fazer essa oração final. E vou chamar a irmã Carmita. Carmita vem aqui para orar, fazer essa oração. Que Deus dê direção, conforme a vontade do Senhor para essa família preciosa. Eu já até com saudade da irmã Marli, que me ajudar, a gente tem ajudado tantos irmãos, ministério infantil. E é como o pastor disse, Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos para servir ao corpo de Cristo. E muitas vezes a gente diz assim, eu sou apenas um dedo menino, mas é tão importante. O dia eu quebrei o dedo menino, verdade. você nem sabe. E é tão importante esse dedo menino. Então, o que o pastor falou hoje, a gente guarda o coração e diz, Senhor, onde é que o Senhor quer que eu sirva a Deus? E aqui, quando eu cheguei, estou com pouco tempo, né? Eu disse para o pastor, eu tenho muita gratidão ao pastor Laércio, pelos momentos, e eu pedi ao Senhor, em minha oração,
Senhor, eu quero estar na igreja onde eu posso servir. Pode estar lavando o banheiro, pode estar enxugando as cadeiras. Eu quero servir ao Senhor, filhos. E aqui a porta é aberta para você servir. Eu acredito que cada um, como a Bíblia diz, tem um dom. Deus tem um dom na sua vida. E use esse dom aqui para a glória do Senhor. Amém? Amém. Então a Carmita vai orar. E eu sou grata a Deus pela vida da Thelma. Eu precisava de alguém pertinho de mim, né? E eu tive pessoas perto de mim, mas foram embora. Até um dia desse, uma pessoa disse assim, mas Carmita, Deus te ama, né? Com certeza. E eu já tive muitos livramentos, muitas ajudas. E teve um momento que eu disse assim, agora parece que eu estou só. E Deus disse que eu nunca iria ficar só. E eu sempre repito esse versículo. Aí aparece a Thelma. Olha, nós somos vizinhas há 25 anos. Vocês sabiam disso? Não. Pois somos. Não é, Thelma? A Thelma servia noutra igreja. E veio o tempo que a mãe dela adoeceu. Ela passou 5 anos cuidando da mãe dela sem ir para a igreja dela. Porque ela não podia ir. E passou. Chegou o dia da mãe dela ir para a glória. E eu me lembro que naquela noite, ela ligou lá para casa pedindo para lá correr lá, para consolá-la e fazer a oração final com a mãe dela, de vida. E ele foi, né? E quando ele chegou, ele disse assim, Carmita, eu acho que a mãe da Thelma está nos últimos suspiros. Eu disse, se for para a glória de Deus, que ela seja conduzida com o Senhor. E isso aconteceu. No outro dia já estava arrumando para o funeral e tudo, nós fomos lá na Parangaba. E ela ficou lá, né? E ela tinha a igreja dela. E um dia eu disse, Thelma, bora para a igreja, Thelma. Aí ela, vou, né? Pois é, se você quiser vir, pode me avisar que eu lhe levo. E hoje, anda nós 3. Eu, Laerte e ela. Está entendendo? Olha, se você não sabia, eu vou dizer, todos os domingos nós chegamos 7, 7h30, 8 horas. E você sabe qual horário que nós 3 saímos da igreja? Quem arrisca? 3 horas da tarde. Nós saímos daqui domingo, até eu falei, né? Eu disse assim, hoje eu não estou com coragem mais de fazer almoço. Vamos procurar lá no Atacadão se tem almoço. 3 horas da tarde, Carmita. Rapaz, não custa nada a gente ir lá e olhar se tem. Porque eu não estou afim de fazer almoço, não. Aí nós fomos, né? Eu disse, se não for, a gente vai lá nos 2 irmãos que talvez ainda tenha. E nós fomos no Atacadão. Só que estava tendo o feirão da Chevrolet. E está cheio de gente. E nós entramos de almoço ainda. E tinham alguns vendedores lá também almoçando. Quando nós pegamos nosso prato que sentamos na mesa, o restaurante fechou. Aí o restaurante fechou. Aí a Thelma olhou para mim e disse assim, tá vendo aí, pastor? Como Deus ama a irmã Carmita, eu disse, antes que vocês tinham dúvida. Quando eu digo que Deus me ama, vocês acham que eu estou de brincadeira. Mas deixa eu dar outra prova. Deixa eu dar outra prova que ele ama. Ele mandou a irmã Marli. Pois é, aí, ó. Aí, ó. A Lívia está dizendo, ele vai ficar com saudade dele só se quiser. Cada um escolhe o que quer. Você então, vai ter saudade se quiser. Pastor Márcio, eu vou dobrar minhas orações, viu? Pronto. Aí, olha aí para o vídeo não ficar muito comprido no YouTube. Então, eu quero agradecer a Deus por tudo, por esse tempo, né? Na vida nós temos etapas. Nós nascemos. Primeiro, Deus nos gera. Nós passamos 9 meses na barriga da mãe, carregadinho, né? Depois, mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo da criança, carregado pela mãe, por alguém. Depois nós começamos a dar nossos primeiros passos. E assim vai a vida por etapas. Só foi a primeira etapa, viu, pastor? É isso? Então eu vou orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós
Somos agradecidos ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelas pessoas que o Senhor envia para nos ajudar, para nos fortalecer. E eu quero agradecer pela vida da Thelma, que tem se ajuntado a nós para fazer o teu serviço. E agora com a família do pastor Watson, a irmã Marli, as meninas. E se for da tua vontade, Senhor Deus, se é isso que o Senhor tem para ele, para nós, que o Senhor possa confirmar. Também por cada um que aqui já tiraram o seu domingo, o seu primeiro dia da semana, para vir para a tua casa, Senhor Deus, dizer para o Senhor, eu sou grato. Eu sou grato a ti, Senhor Deus, pelo que o Senhor já fez e também pelo que o Senhor ainda há de fazer. Te pedimos,